Beleza. Oi, gente, entra. Que bom. Então, estamos gravando. Vou só dividir a minha tela aqui para eu ir acompanhando aqui. Boa noite a todas e todos e quem for assistir depois também. Nós estamos aqui no Clube do Livro Há Controvérsias e eu vou passar para o André explicar para vocês há quanto tempo que já existe esse Clube do Livro, como é que ele tem funcionado. Você fala um pouquinho, Andrei, para nós? Falo. Bem, ele começou no ano passado, né, com um programa de extensão. A gente começou a aprender algumas coisas, trabalhando com alguns livros, né, com Metamorfose, O Velho e o Mar, Olhos d'Água, isso é maravilhoso, Olhos d'Água. Foi um dos livros mais legais que a gente leu no ano passado. E hoje, esse ano, nós estruturamos ele. Serão 8 livros, sendo 4 esse semestre, mais 4 no próximo. Né? Esse será o último do primeiro semestre, A Fábrica. E na próxima nós teremos o livro da Caminho de Jesus. Né? Qual é o nome do livro Caminho de Jesus, gente? Quarto de Despejo. Quarto de Despejo. Eu sempre esqueço, não sei porquê. Eu acho que é a idade. Teremos o Quarto de Despejo. E aí teremos um descansozinho, uma folguinha. A Ludmilla. A tia Lud está aí. Chegou. Teremos um descanso, né? E depois teremos um livro maravilhoso. Realmente, eu comecei a ler, me diverti demais com o livro, que será apresentado pelo nosso querido professor Edmardo, que é esse daqui. Então, em agosto, teremos esse livro, que também vai ser sorteado da editora Elefante. Um livro maravilhoso, vale muito a pena. Eu devo dizer que fui surpreendido com esse livro. Achei que fosse... Assim, né? Pô, vai ser um livro de culinária, né? Mas não, um livro maravilhoso, tem uma análise crítica fantástica. E temos hoje o apoio de 2 editoras, né? A editora Elefante para esse livro daqui, e os outros livros da Todavia. Né? Por sinal, o livro A Fábrica é um livro editado pela Todavia, maravilhoso, que vai ser apresentado pela nossa coleguinha Luana. Vou dar só um pouquinho o currículo dela. Vou dar só um pedacinho, porque o currículo dela é gigantesco. Né? Doutoranda do programa... Não, mas doutoranda do programa de pós-graduação em administração do Cefet-MG, mestre em administração pelo mesmo programa, né? Bacharel em administração pelo Cefet e trabalhou especialista em gestão estratégica de pessoal pelo Senac, né? Tem interesse nas áreas de estudos organizacionais, empreendedorismo, inovação, gestão de pessoa e gestão de pessoas no setor público. Ela também trabalhou, depois você vai falar da sua fábrica, né? Trabalhou na indústria, na metalurgia, né? Na mineração. E eu a convidei, porque eu achei que tinha tudo a ver o livro com ela. Eu acho que ela vai concordar comigo, né? Ela concordou comigo. E eu acho que, sim, estando aqui, tanto Ludmilla como Edmardo, acho que os dois vão ter uma contribuição maravilhosa, porque o livro é fantástico e fala sobre essa dimensão moderna do trabalho, né? Eu estou antecipando algumas coisas, mas é fantástico, sim, o livro. E, Lud, você quer falar alguma coisa? Nossa chefe. Só complementar o currículo da Luana. É mãe. É verdade. Toca sax. Não é isso? Não é violino, não? O sax é só um pouquinho, o violino. Então, assim, além das habilidades curriculares
tem outras habilidades sensacionais aí ligadas à arte, né? É isso. Obrigada, Sejam gente. todos bem-vindos aí e bem-vindas. E professora do Cefet. É verdade, E professora do Cefet. É verdade, verdade. querida professora do Cefet. Ontem, inclusive, eu encontrei com o Flávio, lá no Campus 1, e aí eu falei com ele, agora vai, hein, Flávio, Universidade Tecnológica. E aí ele assustou, né, porque eu acho que ele nunca me viu na vida. E eu falei assim, há 15 anos atrás, na aula inaugural da administração, você falou que um dia a gente ia virar a Universidade Tecnológica. Ele falou, nossa, como assim? Tal, ficou todo feliz, tal. Perguntou de qual departamento que eu era, e aí eu contei um pouquinho da minha história com o Cefet aí para ele rapidamente. Mas a gente está quase lá na Universidade Tecnológica. Sim, finalmente, né? Parece que é um sonho de anos. A Marcela levantou provavelmente para contar alguma coisa para gente. Tem que ligar o microfone, Marcela. Essa juventude, né? Juventude que não entende tecnologia. Fechado, Marcelinha, seu microfone. Não, gente, é porque todas as vezes que eu entro, meu computador esquece que eu já autorizei, aí ele fica me pedindo autorização para usar o microfone. É um saco isso. Mas agora foi, vocês estão me ouvindo direitinho? Então tá, joia. Sim. Queria primeiramente dar boa noite, agradecer a presença de todo mundo. Fico muito feliz com a presença de todos aqui, feliz da Lu de poder estar aqui, do André, da Patrícia, do Admardo e principalmente da Luana, que vai mediar esse encontro pra gente, que não tenho dúvidas que ela vai arrasar, que vai ser maravilhoso. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui também, né, dos alunos e outros participantes que estão aqui com a gente. E queria colocar que eu já vou disponibilizar na aba de mensagens o link do formulário para preencher a presença e participar do sorteio. Porque, como vocês sabem, o André já falou, a gente conseguiu essa linda parceria, não uma, mas duas parcerias, com editoras maravilhosas que nos disponibilizaram os livros para a gente poder sortear. Então, eu vou colocar aí no chat o link do formulário, tanto para certificado de horas complementares, que é do interesse dos alunos, mas também quem quiser só participar do sorteio, pode só preencher lá rapidinho, leva menos de 5 minutinhos, e aí, no final desse encontro, se tudo der certo, a gente já sorteia ao vivo para vocês, tá joia? Vou mandar aí agora, então. E no mais, deixo a fala com a Luana, maravilhosa, que vai apresentar aí a Fábrica para a gente. Gente, muito obrigada. Primeiramente, né, queria agradecer a vocês. O Andrei, que fez esse link aí, né, teve essa ideia de me convidar para apresentar esse livro à Fábrica. Eu gostei muito e achei super legal, assim, ele fazer realmente essa ligação. No decorrer aqui, né, da nossa conversa, eu vou explicando, né, e vocês vão entendendo por que ele me escolheu. Fui a escolhida aí para apresentar esse livro. É um livro muito interessante, né? É de uma autora japonesa. Ela é uma das escritoras mais talentosas da literatura japonesa, isso está escrito no livro. E ela escreveu esse livro partindo de uma experiência real que ela teve numa empresa como funcionária temporária. Então, assim, é um livro muito bacana, um estilo diferente, confuso, um pouco aleatório. Também tem um pouco a ver comigo nesse sentido. Eu falo que eu sou uma pessoa super aleatória, que eu gosto de fazer só coisas aleatórias. E é isso, né? Queria agradecer, né, a Lúdia, o Admardo, todo mundo que está aqui, os alunos também, né? Que eu fiz uma super propaganda aí para o pessoal participar. E aí, aos poucos, eu vou falando aqui, e aí vocês podem ficar à vontade também para tecer comentários, né? Enfim, qualquer coisa vocês me sinalizem aqui, porque às vezes eu não vou ver, né? Se alguém levantar a mão, enfim. Aí vocês me ajudem. Então, assim, para a gente começar, né? Esse livro é uma obra voltada principalmente para o ambiente interno de uma empresa, de uma companhia, e eu falo companhia entre aspas, e depois vou explicar por quê. Na aba do livro é escrito, né? Eu não sei como é que chama isso daqui, essa orelhinha.
O Andrei deve saber, o Andrei é viciado em livros. Orelha. Chama orelha mesmo. Ah, tá, Orelha. entendi. Nessa orelhinha. Eu gosto de ler esses comentários, né, nessas orelhinhas do livro. E aí fala que o estilo do livro é perturbador e surreal. Eu achei muito interessante. E com a precisão satírica de Kafka. E aí eu achei muito assim, interessante, porque eu falei, então tá, então eu não estava louca, né? Eu não tava, eu falei, gente, agora tudo faz sentido, né? Se outras pessoas também acharam isso e está escrito isso na orelhinha do livro, então agora fez todo sentido para mim. Realmente, ele é um pouco perturbador, não no sentido de terrorismo, nem nada disso, nem de perigo, enfim. Mas sim no sentido de ser confuso, e eu acho que é proposital, né? Ele realmente instiga uma curiosidade e faz a gente pensar, mas por que a autora escreveu isso aqui? Por que está escrevendo dessa forma? Por que os capítulos não têm título? Isso é uma coisa que me incomodou, assim, super, porque eu adoro subtítulos. Então, assim, eu sou super apegada em títulos, subtítulos, né? Essa partezinha que tem ali no inicinho, e aí não tem. E aí é um vácuo, e aí já começa, né? Os capítulos. Não quem leu viu isso. E eu acho que todos esses detalhes, eles são super propositais, né? E aí quando a gente termina de ler e a gente fica um pouco pensando sobre o livro, a gente fala, entendi, faz sentido deixar sem o título, né? Sem os subtítulos. E uma coisa que eu queria destacar também é a questão do realismo da escrita, né? Porque a autora, né? A autora Hiroko Oyamada, não falei o nome da autora, ela escreve de uma forma super minuciosa os detalhes, né? E aí, assim, a roupa da pessoa, o batom que estava mal passado, a forma que a pessoa se movimentou. E isso me chamou muita atenção, porque eu adoro, assim, essa descrição minuciosa de detalhes. E aí eu senti, né, até anotei aqui que eu senti que esses detalhes, eles acabam nos prendendo na história de uma forma que é um pouco demorada quando a gente para de ler, é um pouco demorado a gente voltar para a realidade. Assim, não sei se acontece isso com vocês. Então a gente fica imaginando tanto os detalhes ali, a forma que a pessoa se movimenta, o giro que a pessoa deu, a cor, né? O sabor da bala era abacaxi. E aí a pessoa falou isso, e aí você entra tanto ali no ambiente por causa dessas descrições, que quando você fecha o livro, dá um delay, assim, você fala, opa. Então, peraí, deixa essa história aqui de lado e vamos voltar para a realidade, vamos cuidar do meu filho, vamos fazer comida, enfim. Tem um tempo, e eu acho que esse tempo que a gente tem para voltar, para aterrissar novamente, é devido a esses detalhes que tem no livro inteiro, assim, a descrição muito minuciosa, né, dos detalhes. A questão dos capítulos não terem títulos, eles já começam com narrativas que você não sabe qual dos 3 personagens principais é. Então, assim, tem 3 personagens, né? E até os nomes dos personagens, ele faz a gente confundir um pouco, assim. É a Yoshiko, né? Que é uma mulher que trabalha nas fragmentadoras ali de papel. O Furufui, não sei se é assim que pronuncia, né, gente? Não tenho conhecimento de pronúncia japonesa. E o Furufui é um cara que era da academia, né, um pesquisador, e ele foi indicado pelo orientador dele para trabalhar com musgos nessa fábrica. E o Uchiyama, que também foi super confuso de entender se esse era o nome dele mesmo, assim, enfim. Eu fiquei bastante confusa com os nomes. Às vezes eu achava que o Chama era a mulher, mas na verdade era o outro homem, enfim. E aí a história ela acontece em torno dessas 3 pessoas que basicamente vão trabalhar na fábrica. Elas, a princípio, essas pessoas elas não têm assim uma ligação clara, elas não se encontram, mas depois acontece algumas coisas aí que eu vou contar para vocês.
uma coisa muito importante que eu achei, assim, desde o início da leitura, é a forma que eles descrevem o como a fábrica é importante para a cidade e o como ela se estende além dos muros, né, da empresa. E aí eles narram, né, que o tempo todo passam carros com a logo da fábrica, passam caminhões. Então a presença da fábrica ela é muito forte na cidade, tanto que as famílias querem que os filhos trabalhem nessa fábrica. E, basicamente, esses 3 personagens não tinham esse desejo, eles não demonstraram que eles tinham esse sonho de trabalhar nessa fábrica, eles caíram um pouco ali de paraquedas, um foi indicado pelo orientador, a outra foi, né, acabou de formar e foi fazer ali um trabalho temporário, o outro, a namorada dele era de uma agência de empregos e arrumou esse trabalho para ele, então, assim, para mim ficou nítido que não era um desejo deles de trabalhar nessa fábrica, mas eles caíram, né, nessa empresa. E aí começam os paralelos, né, que eu falei do motivo que o Andrei me escolheu. Né, eu trabalhei por quase 5 anos numa empresa, e eu falo companhia porque o meu ex-chefe, ele falava companhia de um jeito, ele enchia a boca para falar a companhia. Temos que pensar no bem da companhia. E aí isso foi ficando uma coisa tão contaminante que as pessoas começaram a falar companhia. Então a gente não se referia mais, eu trabalho na empresa, é a companhia. E aí a gente começou a tomar um pouco de ranço dessa palavra companhia, sabe? E aí quando as pessoas mais críticas usavam companhia, a gente falava, companhia, né? E a pessoa, que ódio, por que eu tô usando esse nome? Enfim, é uma coisa que pega, né? O linguajar das pessoas, ele pega, é uma coisa que passa. Igual virose. E aí eu conto muito dessas experiências, porque foram muitos anos, e para mim foram muitos anos, né, gente? Não sou da geração Z, mas realmente eu acho quase 5 anos muito tempo. E a mineração é um setor que é muito intenso, a gente fica totalmente isolado da cidade, assim, a gente tem que subir a mina, e a gente não tem como sair na rua para comprar um lanche, para passear, não tem como, a gente fica um pouco isolado, então eu falava que era um mundo paralelo. Então a gente passava ali a portaria da empresa, da companhia, e a gente entrava no mundo paralelo. E eu tenho a sensação disso, né, no livro também, como se fosse um mundo paralelo mesmo, né? Um dos personagens, inclusive, que é o Furufui, que trabalhava com musgos, ele mora na empresa. Então, não tem nem essa saída, né? Ele já mora na empresa. Tem um escritório dentro da empresa e ele mora como se fosse numa parte em cima ali de onde ele trabalha. E aí eu acho que foram essas experiências que eu costumo contar sempre que levaram o Andrei a fazer essa ligação e fez muito sentido. Realmente a empresa que eu trabalhei, ela é uma empresa muito importante na cidade, é a maior empresa da cidade, né? Eu moro numa cidade pequena e aí é a maior empresa da cidade. E aí quando eu saí de lá, eu contava para o pessoal, não, eu saí de lá. O pessoal falava assim, não acredito que você saiu. E aí um amigo meu falou assim, a cidade inteira querendo entrar e você saindo, né? E aí eu achei muito engraçado, eu pensei assim, minha mãe sempre falou que eu não sou todo mundo. Ai. E aí, realmente, quando eu saí, foi um choque para muita gente, assim, as pessoas não acreditavam, eu tinha um cargo de gerente, né, que é um cargo alto, a mineração tem bons salários, e realmente as pessoas imaginam que a pessoa nunca vai sair. E aí eu saí, realmente não estava legal para mim, eu queria voltar para a academia, né, que era o meu lugar que estava me esperando, como se fosse a minha casa, né? Lá não era a minha casa, eu estava só de passagem. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu acho que abriram o microfone sem querer, mas eu já mutei. Beleza. E aí eles falam um pouco no início do livro dessa questão do tamanho da fábrica, né? Tem ali o escritório central, a forma de passagem, né? Os caminhos são muito importantes, né? E eu também passei por isso, eu tive a mesma surpresa. No dia que eu fui fazer a entrevista, eu tive que ser buscada na portaria de Hilux. A mineração tem muito, né, disso, das caminhonetes e tal.
E aí eu fui buscada na portaria e demorou uns 10 minutos para eu chegar no escritório central. E aí eu ficava, gente, eu achava que era uma salinha assim, pequenininha essa empresa, que negócio gigantesco. E aí a gente passa pelas usinas, né? Aquelas usinas enormes, aqueles caminhos enormes, você vai só subindo, 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 subindo. E aí eu, assim, realmente eu fiquei muito surpresa com o tamanho da empresa, né? E aí os personagens, eles também retratam um pouco isso, aí eles relatam, né, um pouco isso do tamanho, né, da fábrica. E aí, né, mudando um pouco aí, eu dividi em alguns temas, e esse tema introdutório, né, sobre a escolha, né, para eu apresentar. E agora eu passo para o tema da simplicidade do trabalho, né? E aí eu vou falando e vou lendo alguns trechinhos, se alguém tiver com o livro e quiser acompanhar também. E aí eles falam que o trabalho era muito simples e que não fazia sentido, que era um trabalho sem pé nem cabeça. E aí tem na página 30, deixa eu ler aqui para vocês. A página 30, eu achei muito interessante ler ela, porque ela fala um pouco desses detalhes, né, que eu falei da questão da minuciosidade dos detalhes, e ela fala desse serviço que era estranho. E aí fala assim, esse daqui é o cara que fazia uma revisão ali nos documentos, o Chama. E ele conta de quando ele chega no setor dele, que ele trabalhava ali com 3 mulheres, e aí ele fala das mulheres. Ambas não eram feias, nem do tipo marcante. Tampouco passavam uma boa impressão. Kazumi estava um pouco acima do peso, mas era a mais simpática, com seu jeito delicado de professorinha de jardim de infância. Foi ótimo ela ser uma terceirizada enviada pela mesma empresa que eu. Lembrei de repente da minha namorada ter dito: você terá uma tia, gentil como colega. Ela já é veterana. Com certeza, ela era mais velha, mas chamá-la de tia chega a ser descortês. Ser uma senhora não é questão de idade, mas de mentalidade. E seria mais adequado chamá-la de irmã mais velha. Se não assinamos, quem assume a responsabilidade pelo teor das correções? No caso de haver erros graves. O assunto é sério. É natural que eu não queira causar transtornos a alguém devido a uma falha minha. Não existe esse negócio de erro grave. É impossível. Alegou Kazumi sorrindo. Não existe? Bem, creio que você vai entender quando começar a trabalhar. Mas é um tipo de serviço meio sem pé nem cabeça. Fazemos a marcação à caneta vermelha, depois enviamos as correções. E algum tempo depois recebemos o mesmo texto, recheado de erros muito mais grosseiros do que os de antes. Você vai perguntar para que afinal fez a correção anterior. Alguém deve conferir as nossas correções e recorrigir por sua vez. Não se sabe quem é ou de onde essa pessoa está. Às vezes há muita coisa a assinalar com a caneta vermelha, mas não há nenhuma alteração significativa no teor do texto. São erros na conversão dos ideogramas, a falta de espaço no início de um parágrafo, apenas esses errinhos aqui e ali. Então não há como erros substanciais. Então, como não há erros substanciais, é basicamente impossível cometermos faltas graves. Mas, e de repente, a terceirizada de meia-idade interveio. Sua voz não era alta, mas me espantei, porque até aquele momento estávamos praticamente sussurrando. Bem, a princípio é necessário tomar cuidado para não cometer erros. Ter ou não uma assinatura não importa, mas por via das dúvidas, procurem evitar transtornos, uma vez que a responsabilidade é coletiva. Então, essa página aqui mostra um pouco de como que eles descrevem as pessoas e eles ficam meio que problematizando ali certas questões. E como o trabalho era muito simples. Então, esse cara ele veio de uma outra empresa que ele trabalhava até com computador, e aí nessa empresa ele tinha que pegar o papel, a caneta vermelha e fazer correções. E aí não falava que era ele que fazia correções, ele mandava para, né, colocava no envelope, isso ia para outro local, e depois esse mesmo texto voltava. E aí era esse trabalho assim, sem sentido, sem pé nem cabeça. E aí ele corrigia algumas coisas ali à caneta, e outras pessoas corrigiam também, e ficava nisso. E aí tem na página 69, eu coloquei aqui, que eles não compreendem a totalidade do que fazem. Que isso é muito importante. 69. Deixa eu abrir aqui pra gente
Vou ler só um parágrafo. Não me parece que alguém esteja conferindo os documentos depois que eu reviso. Então, é o mesmo o Chiama. Os envelopes com os documentos revisados desaparecem da prateleira onde são deixados. Eles são levados para algum lugar, mas eu ignoro qual seja ou quem recebe. Também não sei se estou fazendo corretamente ou não o trabalho de revisão, o que impede qualquer progresso. E aí, assim, realmente ele não tinha, assim, ele não fazia ideia do que acontecia com esse texto depois que ele revisava. E ele não fazia ideia se o trabalho dele também estava sendo feito corretamente, se estava sendo, né, aceitável ali, enfim, ele não tinha nenhum retorno sobre isso. E na página 75, eu também destaquei essa página aqui, página 75, que fala assim, aí já é a mulher, né, a Yoshiko, falando sobre o trabalho da fragmentadora. Ela fala assim: no meu segundo dia de trabalho, já completamente acostumada com a minha função, contanto que o papel não emperrasse, eu não precisava movimentar nenhum neurônio sequer. Então ela fala assim que o trabalho era tão simples que ela não precisava de pensar. A única coisa que poderia acontecer de problema, e ela teria que resolver, era o papel emperrar. E aí ela teria que resolver. Mas tirando isso, ela não precisava de pensar para fazer esse trabalho. E aí, mudando um pouco de tema, né? Essa parte foi sobre a simplicidade do trabalho. Mudando um pouco de tema, eu destaquei o ambiente. O segundo tema que eu coloquei para a gente falar, o ambiente. E aí a página é a página 34 e 35, onde eles falam dessa questão do ambiente de trabalho, né? De sentir-se em casa e do ambiente ser um ambiente familiar. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ler só uma parte também. Olha só, toda a extensão de uma... Estou na página 34. Toda a extensão de uma parede estava tomada por prateleiras com inúmeras pilhas de papel embaladas em papel craft, toners e caixas com peças de reposição de máquinas. Passando em frente a essa parede, o espaço das fragmentadoras ficava justo onde havia uma interrupção das prateleiras. Goto, que era um tipo de um chefe, né, parou e disse: aqui fica a equipe de suporte operacional. É um ambiente bem familiar. Você não se sente em casa? Quantas pessoas somos agora? Dá para trabalhar tranquilamente com uma equipe tão pequena, penso eu. Ao lado da porta lá do sul, apenas um local onde a parede formava uma protuberância estava imerso na penumbra. Havia 14 fragmentadoras, mas só alguns poucos funcionários de avental trabalhando. Eles se movimentavam com lentidão, como se estivessem no fundo da água. Queria contar quantos eram, mas hesitei em acompanhar cada um deles com o olhar. Então, aqui a Yoshiko, ela fala um pouco sobre o ambiente que ela trabalhava e o chefe, né, que é o que sempre recebe os profissionais que entram, esse Goto. Ele fala, não é um ambiente familiar? Você não está se sentindo em casa? E aí ela olha e aí o que ela vê são várias máquinas fragmentadoras e tem mais máquinas do que pessoas trabalhando. Então, ela costuma repetir isso. Tem mais máquinas do que pessoas. E aí, na página 35, tem uma parte engraçada que eles falam da vestimenta. Use roupas confortáveis, como da Itsumi, que é uma colega dela. Por favor. Ouvindo as palavras de Goto, Itsumi deu um giro sobre si mesma, para me mostrar o seu visual, o que me espantou um pouco. Isso faria parte do sentir-se em casa? Por baixo do avental cinza, ela vestia uma camisa polo e uma calça preta de algodão. Você pode usar tênis se desejar, mas calça jeans com rasgos, shorts e regatas são proibidos. E aí, essa questão da vestimenta é muito assim, importante assim, da gente falar que, por exemplo, quando eu trabalhava na mineração, tinha uma vestimenta correta, né? Uma parte por causa da questão da segurança, né? Que era a bota com biqueira e tal, a botina. E também nem as pessoas que iam visitar não podiam entrar com sapatos abertos, não podiam entrar de camisetas. Então, assim, não faz muito sentido, né? Assim, eu nunca entendi o porquê, mas as pessoas literalmente eram barradas. Se elas estivessem
de camiseta, assim, de blusa sem manga. Ou de saia também. Teve uma pessoa que foi fazer uma entrevista de saia e essa pessoa só tinha saia. É uma pessoa evangélica, né? Foi fazer entrevista e ela foi barrada na portaria. E aí o segurança falou: não pode entrar aqui de saia, você vai ter que arrumar uma calça. E aí ela teve que voltar na casa dela, ela não tinha calça. E ela vestiu a calça do marido para fazer a entrevista. Eu achei muito engraçado. E aí ontem a gente estava numa aula, né? Com a turma de psicologia das organizações. Os alunos são de várias engenharias, né, do Cefet. E aí uma das meninas foi apresentar um artigo, a gente estava falando de diversidade, uma das meninas foi apresentar um artigo, e aí ela acabou contando uma experiência dela de uma empresa que a empresa falou que ia fazer um grupo de apoio de mulheres, né, e tal. E aí que as mulheres ficaram muito, assim, empolgadas, né, com essa iniciativa. E aí, quando eles marcaram a primeira reunião desse grupo, era sobre padrão de vestimenta. E aí ela falou que ela nunca mais voltou, porque ela falou, não, se o teor do grupo vai ser esse, eu falei, o apoio, na verdade, foi como entrar num padrão, como entrar numa caixinha, né? Enfim. Então, sobre o ambiente, eu escolhi essas questões. Um outro tema que eu achei muito interessante, que vem falando ao longo ali do livro, e talvez seja muito por causa dessa experiência da Hiroko na montadora como temporária, é essa diferença entre efetivos e temporários. Então, eles sempre vêm retomando, né? Essa pessoa é temporária, né? Essa pessoa não é efetiva, essa pessoa é temporária. E realmente é algo importante, assim, para eles, porque é como se fosse, assim, o temporário não tem uma importância tal qual o efetivo, né? E aí, na página 76, é uma página que a namorada do moço, né, que trabalhava lá na agência de emprego, ela fala um pouco da terceirização. E aí ela fala assim, porque afinal nós fornecemos mão de obra como mercadoria. E aí eles estavam comendo e ela estava falando disso. E aí ela continuou lá embaixo. Todas as empresas agora contratam trabalhadores terceirizados para cortar custos. Mas, como eles não são recursos humanos formados internamente, as coisas acabam não correndo tão bem como elas esperam. Aí, mais um pouco lá embaixo. Além disso, se o serviço não agrada a um terceirizado, ele pode largar quando bem entender, pois sabe que não precisa trabalhar com tanto afinco. Os terceirizados têm ciência que trabalharão a vida toda dessa forma. Devem achar que é uma boa opção enquanto são jovens. Mas sabendo que os pais vão envelhecer e que eles próprios formarão uma família, de certa forma é preciso refletir bem. Trabalho temporário não é uma opção ruim. Basta dar o seu melhor e se empenhar que os caminhos se abrem. Então, assim, a questão do trabalho terceirizado, temporário, enfim, é sempre uma coisa que eles vêm retomando muito. E trazendo para esse paralelo, na empresa que eu trabalhava, a gente tinha 800 funcionários e 2.000 terceiros. E a empresa era responsável por todos, assim, por todos os terceiros também. E era um tema muito debatido na empresa, assim, porque as pessoas entravam nas empresas terceirizadas visando entrar na empresa central. E aí começou a acontecer um fenômeno que eu... Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo normalmente? Para mim deu uma travadinha, mas agora voltou. Tá. Tá Beleza. tranquilo. Não tá perdendo muita coisa, não. Tá, beleza. E aí começou a acontecer um fenômeno que eu dei o nome para esse fenômeno como o fenômeno vira-camisa. Que era muito engraçado, que você via a pessoa, né, chegando ali... Teve um dia que realmente aconteceu isso. Eu pegava o ônibus, né, para descer na portaria, e aí eu vi aquelas pessoas da empresa terceirizada, assim, umas 4 pessoas. E aí a gente vai conhecendo as pessoas, né? Então eu vi essas pessoas, e aí no outro dia eles entraram no ônibus com a camisa da empresa central. Eu falei, gente, mas ontem eles eram da empresa terceirizada, hoje eles já viraram a camisa?
E aí, esse negócio de vira-camisa virou uma coisa assim que pegou, sabe? Como eu falei no início, as coisas que a gente fala pegam, né? E aí pegou. E aí o pessoal falava assim, ó, virou a camisa também, virou a camisa. E aí, realmente, as pessoas, assim, era como se fosse uma febre esse negócio de vira-camisa. A pessoa fazia de tudo para virar a camisa. Aí a gente via, por exemplo, tinha umas pessoas assim que cada dia almoçava com uma pessoa da empresa central. Eu ficava assim, ó, tá tentando virar a camisa ali no setor tal. Aí no outro dia tava tentando virar a camisa com outro. Tinha umas pessoas que não conseguiam virar a camisa nunca, sabe? E aí quando conseguiu a gente falava, ah, graças a Deus conseguiu virar a camisa, então tá tranquilo agora. Acabou o problema. E era uma coisa assim, que a gente era super crítico com isso, porque a empresa tinha mania mesmo de contratar os terceirizados, assim. Às vezes não abria um processo seletivo, não fazia análise de competências, nada. Era assim, ah, o cara já está acostumado aqui dentro e tal. Enfim, era uma situação bem complexa. Mudando de tema agora, o nosso próximo tema são os bichos estranhos que aparecem no livro. E aí aparecem uns bichos muito estranhos. Essa foi uma das partes que eu achei super esquisito, assim. Quando apareceu falando das nútrias, eu falei, gente, o que é isso? E aí eu até pesquisei, é tipo um ratão, assim, bem gordo, bem grande, bem nojento. Não Enfim. parece capivara, não? Eu fiquei achando que fosse capivara. Pois é. Que parecia Eu pensei capivara. assim, eu pensei nisso, um bicho grande, sabe, marrom, porque eles falam que era meio um bicho marrom grande. Ah, eles falam que pareciam marmotas, marmotas grandes. E aí parece que era um bicho bem grande, enfim. E aí eles falam dessas nútrias, depois falam dos pássaros pretos que não conseguiam voar, tinham as lagartixas, né, da lavanderia, e são bichos que só aparecem na fábrica. É como se eles fossem de uma espécie da fábrica, né? E aí é uma parte super estranha, né, que isso daí começa a virar um assunto mesmo de debate entre eles, né? E eles ficam falando. E aí uns visitantes lá conversam com uma das pessoas sobre os bichos, o netinho dele faz um relatório sobre os bichos. E aí, enfim, esse relatório chega até no revisor para ele revisar, por fim. Ou seja, uns assuntos muito estranhos, aleatórios, ganham uma... Como é que fala, gente? Esqueci o nome aqui. Mas eles ganham, assim, uma relevância, né? Muito pela falta de sentido mesmo, do trabalho, e aí as pessoas começam a prestar atenção em coisas muito estranhas, aleatórias. E é muito engraçado que lá na empresa que eu trabalhava, eles colocaram um sistema que chamava Feeds. Não sei se vocês já ouviram falar nesse Feeds. Esse Feeds é tipo um Facebook da empresa. Assim, não tem... Eles colocavam uns cursos para você ganhar moedas. E aí o pessoal foi descobrindo que esse Feeds era tipo um Facebook. E aí começou a ficar uma coisa assim muito engraçada. Como eu disse, sim, uns assuntos muito irrelevantes acabam ganhando relevância, assim, sem nenhum motivo. E aí o pessoal começou a descobrir que quanto mais eles postavam coisas, pode ser coisas de qualquer tipo, eles ganhavam moedinhas virtuais. Aí aparecia um placar no canto, falando quem tinha mais moedinhas. Essas moedinhas nunca iriam virar nada, era só uma coisa assim, tipo uma gamificação mesmo. E aí o pessoal, como é muito competitivo, eles começaram a postar loucamente as coisas e começaram a competir mesmo, assim. Aí a gente viu o placar mudando, teve uma época que eu fiquei cismada com esse Feeds também. E eu ficava assim, gente, o povo posta cada coisa nada a ver aqui. E aí parece que eles começavam a competir, tipo assim, eles queriam desbancar o primeiro lugar de todo jeito. Eu ficava, gente, o que eles vão ganhar com isso? E aí teve um dia que foi o dia mais engraçado de todos, que apareceu um operário abraçado com uma capivara. A foto. Ele postou essa foto. E aí, assim, gente, a gente não estava acreditando. A gente falou, gente, será que é montagem? E aí a gente viu que não era montagem. Realmente tinha capivaras, aparecia capivaras constantemente. Eu já vi uma capivara com filhotinhos. Enfim. E aí o cara tirou foto com a capivara e postou no Feeds para ganhar moedinhas. E eu falei, meu Deus! E realmente essa foto
ela foi bem curtida, assim. Ou seja, assuntos muito aleatórios, ganhava uma perspectiva assim ampla, assim, sem a menor explicação. Tinham também os símbolos, né, que fala no livro também. Por exemplo, no livro fala dos contos, né, assim, de uma figura meio mítica, que era o duende baixa calça do bosque. Que aí falava que se a pessoa entrasse no bosque, o tal do duende ia lá e ia abaixar a calça dela. Uma coisa assim. E o duende vestia um uniforme, né, da empresa, um uniforme já velho, já desgastado da empresa, então dá a entender que foi um funcionário. E, gente, acreditem se quiser, realmente eu já ouvi cada história que, assim, eu ficava, gente, pelo amor de Deus, eu não tô perdendo meu tempo ouvindo isso, não. Já ouvi história que tinha um local na mina que tinham fantasmas e que o fantasma apareceu para várias pessoas lá na mina e tinha um horário específico, isso era só num lugar. E a mina, normalmente, ela era dividida em nomes, assim, por exemplo, corujinha, bolo de noiva, curva do joelho, tinha uns nomes, assim, nada a ver também. E aí, o fantasma aparecia, e era fantasma de alguém que tinha morrido lá, assim, era o que eles falavam, né, que aí aparecia para eles e tal, não sei o que, enfim, umas coisas absurdas, assim. E aí, no livro, fala de alguns símbolos, fala do hino corporativo da fábrica, que era a musiquinha do telefone, que o cara não aguentava mais ouvir aquela musiquinha. Fala também dos refeitórios, é uma coisa bem assim, importante. Dá para ir a pé até o refeitório. Eles falam muito dos refeitórios, né? E eles falam que a fábrica era igual todos os dias, né? Na página 80. Deixa eu achar aqui para nós. Eles falam assim: na fábrica, todos os dias eram iguais. Eu acordava, tomava o café da manhã, caminhava, às vezes pegava um ônibus, almoçava no refeitório dos funcionários, caminhava de novo. Em algumas ocasiões, me enfurnava no meu quarto, criando e classificando amostras. Inseria dados no computador, jantava, tomava banho e dormia. Até quando, afinal, isso continuaria? E isso daqui é o Furufui, né, que mexia com os musgos lá. E ele fala que os dias eram os mesmos. E aí ele fala que quando ele estava na academia, né, estudando, pesquisando, que as estações eram muito bem definidas e que isso empolgava ele, mas quando ele foi para a fábrica era tudo a mesma coisa, né? Inclusive porque ele morava na fábrica, então esse é mais um ponto que ele não tinha muito uma distinção ali entre ambientes, entre estações, enfim. E aí a gente passa para a falta de sentido do trabalho, e aí todos os personagens eles começam a demonstrar uma indignação um pouco com essa falta de sentido. E aí a gente vai para a página 83. 83, que fala assim: o Furufui falando no telefone, né, após ouvir o hino corporativo da empresa, no fundo. Ele fala com o Goto, né? Bem, como eu disse, o trabalho não avança. E sem definir com o pessoal da fábrica as diretrizes a adotar daqui em diante, eu não consigo trabalhar. Não se preocupe, Furufui, vai ficar tudo bem se você avançar no seu ritmo. Não importa quantos meses ou anos demore, não há problema. E aí, quando ele entrou na fábrica, o único papel que eles passaram para ele você tem que encher os terraços de musgos. Então, assim, a parte de cima ali dos prédios, né, ele tinha que encher de musgo ali. E aí, só que eles não tinham equipe, era ele sozinho, e a fábrica era enorme, e ele não via como ele fazer isso, assim, sozinho. Não tinha prazo também, o pessoal falava, vai fazendo aí no seu ritmo, do seu jeito e tal. E aí é muito engraçado que ele fala assim, ó: na realidade, eu não sei quantos anos levará. Pelo andar da carruagem, os terraços e muros ficarão nus por um bom tempo. Ouço o som de Goto bebendo álcool. Fez-se um estalido como se o metal tivesse batido contra o aparelho telefônico. Talvez uma lata de café. Aí começa a viagem, né, nos detalhes.
Dizem que quem toma bebidas em lata com muita frequência pode acabar diabético. Estamos cientes de que não é algo que avança rápido, fique tranquilo. Sim, mas nessa situação não é justo eu continuar recebendo um salário. Até entendo se levasse 1 ou 2 anos. Mas eu fazer sozinho, algo sem ter a mínima noção de quanto tempo levará? Sendo assim, não há problema se você esquecer essa história de terraço. Então, o único papel que ele tinha era colocar um tanto de musgo nos terraços, e aí o cara fala que ele podia esquecer essa história de terraço. Tudo bem. Há muitos casos de desenvolvimento de um novo produto em que se forma uma equipe de projeto e somente depois de algumas dezenas de anos é possível começar a comercializá-lo. É comum. Na verdade, uma abordagem voltada para resultados não combina com os japoneses. Está tudo bem, fique tranquilo e passe a fazer a classificação dos fungos, por favor. E aí, enfim. Aí ele deve ter ficado mais perdido do que tudo, né? Porque a única coisa que ele tinha que fazer, agora o cara falou que ele não precisava se preocupar com isso, que ele podia pensar em outras coisas. Deixou a pessoa completamente louca. E aí na página 84, ele fala de novo: por favor, não se apresse, vá com calma e faça devagar e com prazer o seu trabalho. E aí a gente lembra das coisas que a gente aprende, né? Prazer e sofrimento no trabalho. Então, o cara vai ter prazer num trabalho que ele não sabe que trabalho que é esse, né? Não faz o menor sentido. E aí, na página 85, que é o desabafo, assim, né, do Furufui, ele fala assim: para ser sincero, eu nem sei direito o que eu vim fazer aqui. Não entendi nada sobre a fábrica, nem mesmo no que se refere aos musgos. E eu não penso que um dia entenderei. E aí, assim, ele meio que desistiu mesmo, né, de entender o que ele tinha que fazer, qual era o trabalho dele, qual era o sentido do trabalho dele, né. E na página 90, ele fala que ele começou a ter muito sono, né, como se fosse uma fadiga crônica e tal, muito cansaço. E aí ele fala que por muito tempo ele trabalhava fazendo horas extras diariamente na outra empresa. Mas agora que ele sai sempre no horário regulamentar e executa um trabalho desmotivante e sem grande responsabilidade, meu corpo procura repousar. Esse aqui já não é o do musgo, é o Chiyama, o que trabalha fazendo revisão. Ele estava muito cansado, né? Muito desmotivado. E aí ele fala que é porque o trabalho não tem muito sentido mesmo. E aí ele fala assim: quem escreve esses textos objeto de minhas correções diárias? E com que finalidade eles precisam ser revisados? Se todos forem documentos da fábrica, o que afinal ela produz? O que ela faz? Eu achava que sabia bem o que a fábrica produzia, mas uma vez trabalhando nela, acabei me dando conta que não sei absolutamente de nada. Que tipo de fábrica será essa? E aí vem essa questão, né? A autora ela consegue falar super do ambiente interno com detalhes minuciosos, mas em nenhum momento a gente sabe o que essa fábrica produz, né? E as pessoas... Não. Oi? Pode falar. Não, eu acho isso também, nem eles sabem muito bem o que eles fazem, né? Exato. Assim, eles não sabem para que fazem. Tá, porque corta o papel. Olha, mas lá o Goto, né, falou assim: você pode cortar todo o papel, mas não leia. Não pode ler nada. E se você ler, não pode falar para ninguém. Mas normalmente ela dava uma olhada, né? Tem uma parte que ela olha assim. Não tinha nada de importante, assim, não tinha nada de relevante aqueles papéis. E por que davam tanta importância a não fale do livro, não fale do que você leu, tudo é segredo, né, se comporte dessa maneira. É interessante, todas as narrativas, todos os 3 personagens meio que viveram isso, né? Sim, exatamente. O trabalho inútil. E eles começam a se sentir muito desconectados mesmo, assim. Eles começam a não ver o menor sentido nas coisas que eles fazem. E aí, na página 108, é a Yoshiko que fala. Ela fala que, na verdade, ela auxilia a máquina, né? E aí ela fala assim: acabo me sentindo como se eu e o trabalho, eu e a fábrica, eu e a sociedade não estivéssemos conectados, como se uma fina folha de papel nos separasse e eu não tivesse consciência de estar tocando, me enganando por ela estar bastante longe. O que eu estou fazendo? Vivi mais de 20 anos, mas não sei falar direito e sequer consigo fazer um trabalho melhor do que uma máquina.
Eu não opero as fragmentadoras, eu as auxilio. Apesar de trabalhar, pareço estar vivendo com uma grana que recebo sem merecer. Então é completamente assim deslocado esse sentido mesmo do que ela faz e até mesmo do que ela recebe. Então assim, é como se nada fizesse sentido mais para ela. Vocês estão ouvindo um barulho de uma bola batendo? Não, é porque Sim, meu a filho gente chegou e ele tá ouvindo. chutando bola loucamente ali fora, que se estiver ouvindo aí, eu vou pedir ele Tá para tudo bem, o barulho é muito mínimo, pode ficar tranquila. Sem problema. Faz parte do ambiente. É porque chegou Como estava criança no no seu currículo, mãe, então É, fica tranquila. exato. Ou a gente escolhe ter paz ou a gente escolhe ficar feliz, né? Aí, como eu escolhi ficar feliz, ter filho e tudo mais, aí eu não tenho paz. Então, é uma coisa ou outra. São trade-offs. E aí ela sente essa desconexão mesmo, e ela sente como se ela estivesse ajudando as máquinas. As máquinas tinha mais máquinas do que pessoas. Ela não podia ler nada, ela não podia fazer nada diferente daquilo, né? Ela não tinha nada complexo para fazer. E aí, na página 112, ela fala que ela é uma trabalhadora descartável. Ela fala assim: eu sou uma trabalhadora descartável, incapaz de compreender todo o gigantismo da fábrica. E aí, ela estava atravessando uma ponte, né? Uma ponte que o pessoal falava que era uma ponte enorme, que não tinha nem como atravessar andando, e ela começou a andar para esparecer e tal. E aí, ela estava ali refletindo sobre essa questão do papel dela ali. E é como se ela fosse descartável, né? E ela fala uma coisa muito engraçada, que ela fala assim, eu não sei dizer se ela é bela ou não. Que ela ficou olhando para a ponte, que o pessoal falava, você tem que ir na ponte, que a ponte é muito isso, muito aquilo. E aí ela fala, eu não sei nem dizer se a ponte é bela ou não. Então, assim, foi o dia do estresse, né, dela, que ela falou, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí, na página 113, ela fala assim, quem deseja trabalhar e consegue tem que ser grato. Impossível não ser grato. Só que eu não quero trabalhar. Realmente eu não quero. Não existe ligação entre o trabalho e a razão ou o sentido da vida. Antes, até cheguei a achar que estivessem vinculados, mas agora entendo bem que são coisas distintas. E aí lá embaixo ela fala assim: mas para mim o emprego, o trabalho não chega a ser nem mesmo uma luta, mas algo estranho e mais incompreensível. Algo que não está dentro de mim, mas em um outro mundo externo. E aí ela fala que ela estava caminhando para conseguir mergulhar nos próprios pensamentos. E aí, né, para a gente finalizar aqui, eu anotei algumas curiosidades. Na página 117 é o único momento que fica claro o encontro entre dois personagens, que o Furufui, que mexe com o musgo, vai tirar fotos lá dos passarinhos pretos, que ele falou, vou lá tirar foto e tal, porque já que ele não sabia mais o que fazer, não precisava de preocupar com o terraço, ele falou, vou tirar foto dos pássaros pretos. E aí ele se depara com a Yoshiko caminhando na ponte. E aí ele vê essa menina, e aí é legal que tem a parte, né, da narrativa dele, havia a menina e tal, acho que na página 117. Que uma mulher com as costas recurvas olhava para baixo, apoiada no parapeito da ponte. Não usava uniforme e não parecia ter relação com os homens que trabalhavam ali. Vestia calça jeans e uma blusa cinza, um pouco gasta e desbotada. E aí ele vai falando ali que ele achou que ela queria suicidar, que ela estava olhando para baixo ali na ponte e tal, mas aí depois ele percebeu que não era isso e tal. E aí depois ele ficou envergonhado, porque ele estava olhando para ela e tirando foto, aí ela achou que ele estava tirando foto dela, mas ele estava tirando foto era do passarinho, enfim. Eles se encontram aí, eles vão até num refeitório, comer um pouquinho lá. E aí é o único momento que fala de encontro entre dois dos três personagens. E tem uma parte também que a Yoshiko, ela comenta que ela não sabia que o irmão dela trabalhava na fábrica. Mas aí ficou essa dúvida que eu não sei se o irmão dela era o Uchiyama. Porque dá a entender que é o Uchiyama. Tanto é que é por isso que eu acho que eu confundo um pouco os nomes. Porque em um momento parece que ela chama Yoshiko Uchiyama. E aí ela fala, eu não sabia que meu irmão trabalhava na fábrica. Mas eles não se encontram na fábrica. E aí fica um pouco no ar, assim, essa questão, a gente não sabe se realmente ele era o irmão dela. E aí na página 130,
página 130. Se passaram 15 anos já desde a entrada do Furufui na empresa. E aí o Goto começa a perguntar para ele o que você fez? E aí, seu trabalho avançou? Porque já era para ter avançado mais. E começa a cobrar dele uma coisa que lá atrás ele falou para ele simplesmente deixar para lá e tal, e assim. E é isso, né? A empresa, ela faz isso, né? Quando você menos espera, vem uma cobrança, né? E para a gente finalizar, o que acontece no final, né, aí, é que 2 dos personagens relatam situações que dão a entender que eles estão se tornando os bichos da fábrica, né? E aí entra um pouco dessa questão meio assim, meio de fantasia e tal, como que o cara vai virar um bicho e tal. E aí na página 134, o Furufui fala. Alguém fala com ele, há quanto tempo mesmo você trabalha na fábrica? 15 anos. Nesses 15 anos não houve nenhum resultado visível, é o Goto, né, cobrando dele. Ao desligar o telefone, tive a impressão de que o meu pescoço e meus ombros estavam tensos, e fiz alguns alongamentos. Depois peguei o fichário deixado pelo idoso e seu neto e comecei a lê-lo. Senti uma estranheza nos lábios, e ao tocá-los, notei que a minha barba havia crescido bastante. Minhas mãos formigavam, não sei bem, mas algo nelas estava se alongando alguns centímetros. Comecei a me assustar, mas o medo logo desapareceu. Minhas mãos e todo o resto do meu corpo estavam cobertos de pelos. E aí a gente imagina que ele tenha virado uma nútria, né? Aí fica na interpretação do leitor. E no caso da Yoshiko, tem aqui também, na última página do livro, na 140, fala assim, no instante em que insiro na máquina o último maço de folhas retirado de dentro do container, posto aos meus pés, eu havia me transformado em um pássaro preto. E aí, assim, ela fala, vi a perna das pessoas, seus braços, vi uma massa cinza e a cor verde, e senti o cheiro das marés. E os pássaros pretos, eles ficavam ali, né, no entorno ali do mar, né, ali perto da ponte. E aí dá a entender que eles se transformaram em animais da fábrica. E aí a minha interpretação, né, de tão sem sentido que o trabalho era, e eles foram ficando ali, eles acabaram se tornando esses seres, assim, fantasiosos que existiam só na fábrica, né. E aí é isso, assim, é isso que eu preparei, são as minhas reflexões, os pontos que eu achei mais importantes, que eu destaquei aqui. E aí vocês podem falar. Eu tô achando que o Edmardo a cabeça dele tá fumegando, né, Edmardo? Pensando nas metáforas todas ali presentes. Porque eu achei que é um texto muito pequenininho, é um livro muito pequenininho, e é muito interessante que ele vai construindo no absurdo, e aí a gente fica sempre se perguntando assim, mas o trabalho não é absurdo? Né? Há algo de absurdo em viver, na minha opinião. Depois eu vou te passar, Marcela, que levantou a mão. A vida tem muito de absurdo, né? Mas o trabalho ele é muito absurdo, e principalmente para uma geração. E é legal que o texto é de um texto japonês, né? De uma cultura, de uma outra cultura, mas eu acho que tem algo que é muito universal nesse livro, né? O quanto o trabalho hoje se tornou algo absurdo mesmo, assim, sem nenhum sentido. Eu apenas fico reproduzindo. Então é o cara que vai lá e começa a revisar texto, mas sem nenhum sentido. A outra que vai fragmentar papel, sem nenhum sentido. É o cara que vai mexer com música, sem nenhum sentido. Né? E a vida é tão sem sentido que a gente vai se coisificando, né? No caso, a gente vira bicho ali, no caso. Pode falar, Lu. Uma coisa que eu achei muito importante nessa questão dos trabalhos sem sentido é que eu percebi que na fábrica eles não tinham a opção de transformar o trabalho, assim, de mudar mesmo a forma de fazer. Era assim, você faz dessa forma e pronto, né? Então eles tinham só que executar. E realmente eu acho que é nisso que tem essa perda do sentido, né? E aí eu tenho essa experiência que aconteceu comigo. Eu fui contratada porque a pessoa que estava cuidando dos custos era uma psicóloga.
E aí ela falou, não dá, gente, não dá. E aí a empresa falou, não, a gente tem que passar ela para o RH e tal. E aí uma pessoa, né, foi passar ela para o RH e aí eles me contrataram. E aí ela foi fazer o treinamento, foi me treinar. E eu ficava assim, gente, o que ela tá falando? Primeiro, eu não tava entendendo nada. Assim, eu fiquei o primeiro dia com uma dor de cabeça terrível, porque eu não tava entendendo nada que ela tava falando, nada. Aí, no segundo dia, eu falei, não, Luana, abre sua mente, né? Respira, relaxa, vai dar certo. E aí eu lembro que ela falou comigo assim, olha, todo dia de manhã, você tem que pegar o relatório impresso com o fulano, que era o gerente, mas ele não aceitava que a gente falava que ele era o gerente, assim, do setor. Ele falava que ele falava palavrão com a gente, falava que ele não era chefe de ninguém e tal, mas o cargo dele era de gerente. Mas tudo bem, aí começam os absurdos aí, né? E aí eu falei assim, ah, tá, você pega esse papel impresso com ele e faz o quê? Aí ela falou assim, aí eu venho e digito em várias planilhas. Aí eu falei, mas peraí, você pega o papel impresso, que é um relatório, e você digita em outras planilhas? Ela falou, é. Eu falei, ah, mas esse trem tá muito esquisito, não tá não? Ela, não, é assim que funciona. Aí eu falei assim, nossa, mas peraí. Aí eu peguei o relatório, olhei e falei, uma tabela. Aí eu vou imprimir o negócio. Não, não era ela que imprimia. Ela não tinha acesso ao sistema. Era o gerente, que não queria ser chamado de gerente, que imprimia. Então ele tinha o poder da impressão. Ele tinha uma impressora na mesa dele. E aí ele entregava esse papel para ela e ela só digitava. Eu falei assim: ah, eu sinto muito, eu não vou fazer isso não. No meu segundo dia de empresa. Ela falou assim: ah, mas você não vai fazer? Eu falei: não. Falei: não, sério mesmo, eu me recuso a fazer isso. Se o negócio, se ele tá imprimindo, tá no sistema. Se tá no sistema, a gente gera um relatório e quando alguém pedir, a gente entrega. Vamos fazer controle de outra forma. Aí ela falou assim: ah, se você realmente não for fazer, você vai ter que avisar o diretor. Eu falei, vamos lá agora. Aí eu lembro que eu entrei na sala do diretor. Falei assim, aqui, eu não vou fazer isso. Pegar papel impresso, digitar em um tanto de planilha. Eu falei, eu não vou fazer isso não. Pode cortar isso aí do meu papel. Aí ele falou assim, ah, faz o que você quiser. Eu falei, ah, então vou fazer o que eu quiser. E aí eu comecei a fazer tanto o que eu queria que eu não queria fazer nada do que ela me ensinava. Eu comecei a mudar tudo. Eu falei, não vou fazer nada disso, nada. E aí eu fui cortando tanta coisa que ela fazia e ela não tinha tempo de fazer. Ela ficava assim com pilhas de papel na mesa para digitar e tal. E aí eu fui cortando. Falei, não, isso eu não vou fazer, isso eu não vou fazer, isso eu não vou fazer. E aí, depois de um mês, eu não tinha nada para fazer. E aí virou outro problema para mim. Porque eu falei, gente, mas aí agora eu vou fazer o quê? Porque acabou, eu não sei mais o que fazer, porque não tem mais nada para fazer. Já tá tudo no sistema, se alguém pedir, eu imprimo. E aí eu fiquei ociosa. E eu lembro que eu falei assim com a diretora, eu falei assim, aqui, eu tô ociosa. Aí ela fez uma cara assim, ociosa? Tipo assim, ninguém ficava ocioso na empresa. Eu falei, não tem nada pra eu fazer. Esse negócio tá tudo no sistema, a menina ficava só digitando o negócio o dia inteiro e tal, não tem nada pra eu fazer. Ela falou, eu vou arrumar coisa pra você fazer agora. E aí ela começou a me passar uns desafios super complexos, umas coisas assim que não existia na empresa e que ela sempre quis que existisse. E aí ela falava assim, pensa do seu jeito e faz do seu jeito. E foi aí que eu comecei a construir o meu trabalho. E aí eu fazia só o que eu queria, do jeito que eu queria. E aí eu fui feliz até mudar de gestão, até a empresa ser vendida. E aí veio outras pessoas querendo impor o que eu deveria fazer e aí ficou sem sentido de novo. E aí eu saí. Mas esse meio tempo aí, entre o treinamento que a psicóloga me deu e a nova gestão, eu construí o trabalho do meu jeito. Eu tinha liberdade de fazer as coisas do meu jeito, propor, a gente mudou os sistemas todos. E aí foi assim, foi super legal. Tinha sentido para mim. E aí eu lembrei muito disso, assim, eu falei, gente, se a pessoa não tiver a autonomia de transformar o trabalho no ponto que ela fala, entendi, eu vim pra cá para fazer isso. Eu tô fazendo uma coisa, uma diferença, e é por mim, não é pela empresa, é por mim. E aí eu acho que o sentido é isso, sabe? Eu sempre falei assim que eu não gosto de fazer nada que eu não gosto. Eu só gosto de fazer coisa que eu gosto. E aí nisso a gente acaba sendo um pouco julgada, né? De não se encaixar em alguns padrões aí, organizacionais. Marcela, Mas é isso.
O Admardo tinha abrido o microfone antes. Se você quiser falar, pode falar, viu? Eu gosto de deixar minhas falas por último, pode ficar à vontade. Não, eu acho que o livro. Pode falar, Admar. Pode falar, vou adorar Não, eu só ouvir. ia falar para Marcela falar, depois eu quero fazer uma perguntinha para a Luana, mas eu não li o livro, então eu tomei aqui aquele aluno que não fez o dever de casa e veio na aula e quer dar palpite, entendeu? Não, mas você Não, vai adorar o mas pode livro. ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Eu, dentro do Cefet, quando eu divulgo o livro em sala para os alunos que querem participar, eu sempre falo, né? Eu falo, gente, quem não leu, se não der tempo de ler, não se preocupe. Participe do mesmo jeito, até porque eu gosto quando as pessoas trazem uma carga de leitura, um repertório de fora. Eu acho que a gente pode associar isso com muitas coisas. Então, às vezes, você conheceu a obra por aqui, se encantou com ela e vai ler a partir disso. Talvez você ganhe o livro do sorteio e aí vai conhecer melhor a obra, vai desenvolver uma opinião, mas não se preocupe, pode fazer suas perguntas e fique tranquilo também para falar de outras coisas, porque eu acho que aqui cabe tudo, sabe? Se a gente fizer uma boa relação, a gente consegue desenvolver bem o assunto. Não se preocupa, pode falar. Não, antes de passar para a Patrícia, vou fazer uma provocação. Esse livro é um ótimo material da ergologia. Acho que dá para fazer um trabalho, um artigo. Você não acha, não, Luana? Fazer um artigo sobre ergologia a partir Com da certeza. fábrica. Né? Mas é Com uma certeza. provocação. É uma provocação. Patrícia. Mas aí, Pode falar. não é porque eu ia perguntar exatamente isso para a Luana. Depois ela. Mas deixa a Patrícia perguntar e aí eu coloco a minha pergunta. Vai lá, Patrícia. Tá bom. Bom, Luana, eu queria saber o que você sentiu dessa relação do trabalho sem sentido nessa fábrica com os dias atuais, com o que nós vivemos atualmente. Assim, a gente está num momento em que o trabalho, pelo menos a gente tem novas gerações que pensam, né, assim, eu não vou fazer um trabalho que eu não goste. Claro que isso sempre aconteceu, sempre teve uma ou outra pessoa, alguns grupos que disseram isso, eu não vou fazer nada que eu realmente não me afine com esse trabalho. Mas, em geral, né, a gente é obrigado a fazer aquilo que a gente não gosta. Mas, atualmente, essas novas gerações que estão dizendo, não vou ficar. E qual a relação que você vê, então, nesse trabalho sem sentido da fábrica, com o que a gente está vendo atualmente, com degradação, a deterioração do trabalho, das relações de trabalho? E a outra coisa é dessa transformação, dessa zoomorfização dos personagens no final, transformação deles na nútria, como chama o outro? O pássaro preto. O pássaro preto, né? Como é que você vê essa metáfora, né, para os outros, para todos os outros? Eu não entendi que eram só esses dois que se transformavam. Eu entendi na leitura que aquela abundância de pássaros ali, e que até pelo relatório do menino nunca tinha visto um pássaro colocar ovos ou né, assim, se reproduzir. Então a minha imaginação fez com que eu imaginei que vários outros funcionários da fábrica fossem se zoomorfizando, se transformando nesses pássaros ali. E aí eu queria ver o que você sente, assim, qual a relação daquele tipo de animal com uma característica que eles apresentavam no trabalho. Qual a relação do animal nutria ou do animal pássaro com o tipo de trabalho que aqueles personagens ali faziam? Se você viu alguma relação. Sim, em relação à primeira, né, questão que você levantou, é até muito interessante porque a gente escreveu recentemente um artigo, né, Admardo, sobre a geração Z e a recusa, né, que a geração Z, eu tenho falado isso muito na sala de aula,
a geração Z ela tem se demonstrado um posicionamento diferente, né, em relação às gerações anteriores. E isso muito pelas coisas que ela vem vendo, assim, dos pais, dos avós, e aí elas vendo que não valeu tanto a pena, assim, né, o pai, o avô, ser um fanático pela empresa, ser tão leal a uma empresa, buscar tanto essa estabilidade, né, e vendo a conjuntura política também, né, econômica do mundo atual. Essa geração Z realmente ela tem demonstrado uma recusa em relação a esses certos padrões do mercado de trabalho. Pensando no livro, eu acho que se esses personagens fossem da geração Z, eles já teriam saído. E não, o livro ele não narra a saída de nenhum deles, né? Ele narra a transformação de 2 dos 3, mas não narra a saída. Então, realmente, tem uma pesquisa que fala que o tempo médio de uma pessoa da geração Z em uma empresa são 9 meses. E realmente eu acho que é por causa disso. Esses padrões organizacionais, eles estão ficando obsoletos, né? Não adianta você querer colocar uma pessoa da geração Z em uma caixinha, né? Fechar ela ali de acordo com os padrões esperados da empresa e colocar ela somente para executar, que é o que o livro faz, né? Você vai só executar. Você tem que triturar o papel. Agora, o porquê? Não sei. Ou então você tem que revisar o texto. Eu realmente acho que esses personagens não são da geração Z e que se fossem, eles já teriam saído da empresa, assim, porque eles demonstram uma indignação, né, principalmente ali quando vai chegando mais ao final do livro, né, porque no início é uma coisa mais tênue ali, os relatos deles em relação à simplicidade do trabalho e tal. E no final do livro isso vai ficando mais intenso, né? Realmente, assim, eles já chegam num nível que uma não quer mais trabalhar, o outro não quer, o outro já está extremamente cansado, com fadiga crônica, né? E o outro não vê o menor sentido no porquê que ele está ali, mas eles ficam ali. E aí, realmente, a recusa da geração Z é realmente não ficar, né? Eu acho que esse é o principal paralelo que eu vejo entre o livro e o mercado atual, né? Principalmente focado na questão geracional que você comentou. E sobre a questão dos animais, por um momento eu pensei nisso, porque como esses animais eles tinham um comportamento muito diverso dos animais comuns, e aí tem um momento que eles falam, são espécies da fábrica, então assim, só tem aqui. E aí, realmente, por um momento eu pensei, será que são funcionários que viraram animais? E aí uma coisa que me intrigou muito foi essa passagem do idoso, né? Porque eles faziam visitas na fábrica. E aí numa dessas visitas veio o idoso com o netinho, e o netinho demonstra um interesse assim, surreal nos bichos da fábrica. Ele faz um relatório e aí o idoso e o netinho vão conversar com o Furufui. E realmente foi uma parte do livro que para mim ficou como algo escondido. É como se esse idoso quisesse falar algo para o Furufui, mas não conseguisse. E eu acho que o que ele queria falar era isso, porque ele pede muito para que ele leia o relatório do menino. E aí eu acho que o que ele queria falar tem a ver com isso, com essa questão de que eles já tinham descoberto algo sobre essa transformação, né, dessa dessa transformação das pessoas em animais, né? Eu acho que porque é uma parte muito estranha essa visita do idoso e do neto ao cara que mexia com musgo. É uma parte muito estranha do livro, assim, que fica uma sensação de que tem algo ali a ser dito e que não foi dito, né? E aí eu realmente acho que o que ele queria falar com ele era... Ele viu no Furufui uma pessoa que talvez poderia descobrir esse mistério, assim, das pessoas se transformando em animais ali. E é isso. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, que já falta 10 minutinhos, eu quero avisar para o pessoal que está aqui, que chegou um pouquinho depois, não deve ter ouvido o recado do início, que vou até colocar de novo, né? Que no chat, na aba de mensagens, eu coloquei o link do formulário para vocês preencherem.
tanto para as horas complementares, tanto que vai ficar muito curto, eu acho que não compensa a gente fazer aqui agora ao vivo, mas eu vou divulgar depois, tanto no Instagram, quanto no grupo de WhatsApp do Clube do Livro. Mas eu queria agradecer a presença de todo mundo, pessoal que tem aula daqui a pouco, pode ficar tranquilo, se precisar sair e tudo mais. E eu também queria fazer um comentário, uma coisa que eu falei com o Andrei sobre a escolha desse livro para a gente debater aqui no clube, é que eu fiquei muito feliz com a escolha desse livro, pelo assunto que ele traz, pela realidade que ele aborda, porque, assim, agora eu vou me colocar na cena do crime. Eu sou da geração Z, então eu ouço muito sobre essa questão da geração G, a geração Z com o mercado de trabalho, com as questões de vaga de emprego, como a gente se impõe com as tarefas dentro do plano de trabalho de uma empresa ou de uma instituição, como que a gente lida com o desvio de função. Então, ouço muito e gostaria de falar da minha experiência. Deixa eu só enviar o link de novo. Aí, pessoal, mandei de novo para quem estava pedindo. Uma coisa que eu queria falar eu sou da geração Z, mas com uma alma de senhora. Eu tenho, assim, um pouco dessa visibilidade contraditória em relação ao estereótipo, assim, da geração Z em relação a isso. Embora eu seja uma pessoa que me impõe muito no meu ambiente de trabalho, eu acho que isso é muito necessário, justamente pelo que você falou, né, Luana? Da gente olhar nossos pais, nossos avós, pessoas mais velhas de outras gerações, que sofreram muito no ambiente de trabalho, não ganharam quase nada com isso. Faço também aquela comparação muito assim do setor particular com o setor público, que, né, o setor público tem um estereótipo muito grande de servidores públicos, mas ele traz essa estabilidade, mas também tem o lado da particular, que ele te apresenta aquele mundo de possibilidades, que é aquela coisa toda, mas que no final das contas você tem aquele momento que você tem essa estabilidade que a qualquer momento você pode ser demitido, né? Que foi uma situação que aconteceu na minha família, assim, de pessoas que confiaram muito nesse esquema e quando mais precisavam foram demitidos. E, assim, é uma relação muito tóxica com o trabalho, né? E aí, isso é um comportamento que me incomoda muito, assim. Principalmente hoje em dia, com as redes sociais. Falo muito do LinkedIn também, aí que eu trago a minha alma de senhora. Eu tenho um pouco de preguiça do LinkedIn e toda aquela coisa midiática, né? O seu trabalho, ele tem que ser inteiro exposto, ele tem que ser inteiro explicado, você tem que justificar a todo momento que você está fazendo. Trazer aquela grande performance, eu acho extremamente performático o jeito que as pessoas se apresentam no LinkedIn só para conseguir boas oportunidades, né? Eu acho que você administrar uma rede social é muito diferente de como você trabalha. Administrar uma rede social é, por si, um trabalho, né? Então, o comentário que eu queria fazer era sobre esse comportamento corporativo de associar o ambiente de trabalho à família, ao íntimo, a essas coisas importantes da convivência, tanto individual quanto coletiva do ser humano, é uma forma de manipular o trabalhador a colocar o trabalho e a corporação em primeiro lugar acima de tudo, né? Então, o trabalho substitui a saúde, ele substitui o lazer, ele substitui a família, os amigos, ele substitui todo o seu tempo. Então, assim, eu sou muito contra essa postura de falar, essa empresa aqui a gente é uma família, aqui a gente, olha, a gente é muito amigo, aquela coisa assim de substituir a família de verdade. Empresa não é família, né? Corporação não é lar. Seu trabalho não é sua casa, muito menos a sua família. Então, eu vindo da geração Z que quer combater muito isso, eu acho que isso é uma das principais críticas que eu faço a essa idealização que algumas corporações abrangem, né? Elas abrem. Então, eu sou muito frustrada de participar de processos seletivos que trazem essa ideia, porque na realidade não é assim. Mesma coisa com o desvio de função, né? Eu acho que uma coisa que incomoda muito o pessoal da minha idade, que se traz esse movimento maior com a minha geração, é a questão do desvio de função extremamente regularizado. Então, a gente tem... Uma coisa é você fazer um favor ali pelo outro, você ajudar. Eu que trabalho numa escola, a coisa que mais existe é o imprevisto, você tem que lidar com o imprevisto, toda hora acontece alguma coisa. Só que isso é completamente diferente de você fazer o trabalho inteiro de uma pessoa que não é o seu trabalho, entendeu? Então, a vaga do estagiário por conta própria, acontece muito isso, as pessoas contratam estagiários como trabalhador comum para fazer o trabalho de trabalhador comum, de um CLT, por exemplo,
só que ganhando menos e às vezes com uma carga horária não tão diferente da do trabalhador de CLT, né? Então eu acho que se tem esse levantamento, essa briga da minha geração e de outras pessoas por chegar no mercado de trabalho e se deparar com essas coisas que eles já viram de outras gerações que não deu certo, não chegou em nada, né? Não existe meritocracia nesse sistema, a gente não vai se esforçar muito e vai ser exatamente contribuído pelo que a gente fez. Então, era isso que eu queria trazer, assim, que esse livro me alimentou muito essas ideias, assim, do que eu já penso, como que você se deixar consumir pelo seu trabalho não vai te levar a lugar nenhum positivo, né? Você vai se afastar da sua família, você vai perder a sua saúde, você vai afastar do seu ciclo de amigos. Não que não se possa existir amigos no trabalho, mas assim, não é a única opção possível, né? Então as corporações elas aproveitam essa ideia de gerar identificação com o seu trabalho, com fazer o que você gosta, com borrar essas linhas bem tênues de privacidade, de encargo de trabalho, de comprometimento, etc. Então eu gosto dessa movimentação que se vem de pessoas da minha idade, eu gosto de ver outras pessoas fazendo isso, vejo muito no serviço público isso também, professoras mais velhas, eu gosto de ver outras pessoas aderindo isso, acordando para isso, vendo que não é saudável, que não é ideal. E eu gostei de ler o livro porque eu acho que alimentou um pouco mais essa ideia e essa discussão com outras pessoas, né? Então eu falo muito disso com as pessoas e o livro foi um bom suporte para eu embasar esses meus argumentos desses assuntos. Eu tive um professor que quando eu fui fazer meu mestrado, eu perguntei para ele, e ele era especialista na área que eu ia trabalhar. Eu perguntei para ele assim, professor, me dê uma dica para trabalhar com o tema, né, que era pensamento conservador. Ele olhou assim para mim, mas muito sério, e falou, leia literatura. Eu falei assim, pô, ele ia me indicar algum outro livro, alguma coisa assim, me indicou leia literatura. Eu, no primeiro momento, fiquei até um pouco irritado, porque eu achei que, pô, o cara um dos fodões de pensamento social brasileiro e tal, né? Pensei que ia me dar milhões de dicas, ia me dar aulas sobre o autor que eu ia trabalhar. Não, mandou ler literatura, eu nunca entendi. Quer dizer, naquele momento eu não entendi. Com o tempo eu fui entendendo quanto é brilhante, né? E esse livro tem uma coisa que eu acho maravilhoso, que ele parece ser um livro surreal, ele parece ser um livro de realismo fantástico, né? Que as histórias são contadas sem nenhum sentido, né? As narrativas é um contínuo de histórias sem nenhum grande sentido e no final termina sem muito sentido também. Mas ele é extremamente realista nesse aspecto, né? Porque assim, a Luana falou do trabalho dela, da outra que fazia um trabalho que não tinha menor sentido, né? Eu posso falar de muitas coisas do meu trabalho que não faz o menor sentido que eu faço, e aí a pessoa pergunta, por que você está fazendo isso? Não sei, me mandaram fazer. Né? E a gente dá algum ar de seriedade a tudo isso, né? E é interessante que, no final, será que a gente também não vira um pouco de bicho, né? Não vira um pouco o bicho da paisagem? Né? Que eu acho que é um pouco virar paisagem ali. Acho que todo mundo as pessoas começaram a virar paisagem, né? Já não tem mais sentido, ninguém mais vê fulano, ninguém pergunta onde é que está fulano. Se fulano morrer, ninguém sabe, né? Morreu. Né? Ah, fulano não vem mais para trabalhar. Um vira e fala assim, mas eu acho que ele aposentou. O outro, não, ele está tirando férias. Não, eu acho que ele está fazendo não sei o que lá, tal. E ninguém sabe o que aconteceu com fulano. E depois param de falar de fulano e voltam ao serviço, né? Assim, essa é a nossa realidade, essa é a nossa... eu acho que a realidade do trabalho ele tem algo de surreal, né? E esse livro acho que tem esse aspecto que me divertiu bastante quando eu fui lendo, né? Eu acho que eu li de uma sentada, assim, porque estava assim, muitas vezes eu falo assim, isso é uma doideira, mas a cada doideira eu fui lembrando de outras doideiras minhas, assim, né? Isso é muito legal. Andrei, eu vou só perguntar, desculpa te cortar, mas é só porque tem pessoas que estão saindo, quem sabe tem alguém que quer fazer alguma pergunta, que quer fazer algum comentário, quem ainda está aqui e quer fazer. Podem fazer no chat também, se vocês quiserem. Isso. A gente pode ler os comentários, as perguntas. Fiquem à vontade. Eu quero. Ótimo. Já que ninguém tomou a palavra, eu tomo.
sem ter lido o livro, né, como eu disse, esse devir animal aí no final também não pode pensar ele como uma saída possível? Assim, eu fiquei pensando, Luana, né, se a gente pensa no trabalho como o Ivo Schwartz pensa, né, que o trabalho, mesmo no micro, alguma renormalização ali vai ser feita, alguma autonomia é requerida de alguma forma, né, assim, e se a gente pensa que mesmo, por exemplo, no adoecimento de um trabalho completamente heterodeterminado e o adoecimento é uma saída, né? Então, eu fiquei pensando nesse, né? No adoecimento é o corpo, né? Ali falando, porque eu não aguento mais, né? Então, o sujeito é obrigado a se haver com aquele trabalho alienado e virar, porque a gente fica atribuindo menos o animal, né? Um valor assim, nós somos superiores aos animais e talvez não, né? Talvez virar animal seja só uma Exatamente o que eu saída pensei, possível Edmar. nesse absurdo humano que é o trabalho, né? Que são alguns trabalhos. Pensei nisso também, Edmar. Eu acho Muito que legal, professor. Isso aí. Parabéns. Renormalizar. pensar nisso. O Nós não somos. renormalizar, né? É a metamorfose. Para aquilo A gente já não tem debateu a saída pela via humana, vai pela via animal. Talvez ela Animal. seja mais vida, tenha mais Isso. vida do que... Uhum. Mais sustentável, mais vida. Pelo menos não teria que fazer aquela atividade, né? Que eles não estavam aguentando mais. Sim, pois é. Inclusive, Metamorfose foi um livro que a gente já debateu aqui no Clube do Livro, foi o nosso primeiro, segundo, bem no início. Segundo, Muito bom. Foi o segundo, isso mesmo. Que está disponível no YouTube do grupo nosso também, foi uma coisa que eu esqueci de falar antes. Mas, pessoal, já passamos da hora. Tô avisando porque a gente precisa encerrar a gravação, vai colocar. Então, vou fazer uma despedida bonita, que já que eu não estava no início quando começou a gravar, eu quero agradecer também o pessoal do YouTube que está assistindo. Muito obrigada por, procurar o canal aqui. Ó, o Lucas levantou a mão. Vou deixar o Lucas falar. Nossa saideira. Pode falar, Lucas. Bom, na verdade, acho que foi sem querer. Eu queria ter acesso ao link para passar para outras pessoas assistirem depois. Claro, Tem como? pode deixar que a gente vai te passar. O YouTube do Nós é só pesquisar Nós ADM Cefet, mas de qualquer forma a gente manda para você sem problema. A gente vai deixar, inclusive, esse encontro disponível lá, assim como os outros também. Então, mais uma vez, agradecer o pessoal que está assistindo de casa, quem pôde estar aqui tanto ao vivo quanto no YouTube, a gente agradece. Luana, muito obrigada pela sua fala, foi maravilhosa. Eu que agradeço. Foi muito bom você trazer essa experiência, acho que tem tudo a ver com esse livro, você viveu a história desse livro de certa forma, só que ao invés de você virar bicho, você saiu para nos contar a história, né? É verdade. Eu virei outro tipo de bicho. Somos todos bichos aqui, de certa forma. Marcelo, e o sorteio? Então, o sorteio não vai dar tempo de fazer aqui. Eu queria falar que eu vou fazer o sorteio online e vou divulgar tanto no Instagram quanto no grupo de WhatsApp o resultado. Podem ficar tranquilos, o resultado vai ser divulgado lá. E, mais uma vez, agradecer, óbvio, a Todavia por disponibilizar esse livro de sorteio para a gente. O livro de presente para a mediadora também, Luana recebeu, né? Ou vai receber aí o seu exemplar. Então eu vou divulgar. Ah lá, que lindo, gente. Ela tá fazendo isso porque eu chantageei ela. Eu entreguei o livro e falei, você quer esse livro? Adoro, então você vai ter que ler e vai ter que apresentar. Perfeito, é isso aí. Saquei a isca e ela foi obrigada a apresentar. Nem teve isso. Trancos e barrancos, a tomava gente de dá o volta. nosso jeitinho aqui. Detalhe sórdido. Isso. Vou divulgar o sorteio, então. O sorteio ele é feito online com os participantes que estavam aqui e que seguem tanto nós quanto a Editora Todavia no Instagram.
E no mais, agradeço o pessoal que está aqui também. Obrigada, Andrei, Patrícia, pela companhia. Admardo também pelo seu Obrigada comentário. a Todo mundo que todos. participou do chat. Agradeço demais, pessoal. É isso. Espero todos aqui de novo na próxima, que vai ser muito bacana. Tá joia? Muito obrigada, Obrigada, viu, gente? adorei. Obrigada também, Luana. Um abraço, foi ótimo. Abraço. Boa Gente, noite. divulguem, por favor. Sim. Né? Assim, Aí quem começou a divulguem gravar para os pode encerrar a haters, gravação para as já. pessoas, divulguem o máximo. Que Andrei, pode fechar a gravação? posso fechar, mas eu quero agradecer a Luana mais uma vez. Pode falar. Todas as brincadeiras, mas eu quero agradecer. Quero agradecer o Admardo, que em agosto vai apresentar esse livro Que ótimo. maravilhoso. Uhum. E todos os outros livros que a gente vai apresentar, por favor, participem bastante, divulguem. Luana, se você gostou da experiência, conte para todo mundo que adorou. Nós adoramos a sua presença e é sempre muito bom esta conversa, né? É um bate-papo. A gente quer que as pessoas gostem de ler cada vez mais e acho que o objetivo do Clube do Livro é exatamente isso. É apresentar livros para pessoas gostarem do livro, poderem ler, né? A gente poder falar sobre ele, falar das nossas dores e alegrias de ler um livro tão legal como foi, por exemplo, A Fábrica. Então, meninas, também beijo para vocês, muito obrigado mais uma vez. Beijão para o Klaus. Temos que lembrar sempre da Júlia, que vai voltar em agosto também. Admardo, muito obrigado pela sua presença. É maravilhoso sempre ter você aqui com a gente. Participe das próximas, até de agosto. Luana, mais uma vez, beijo para você, muito obrigado. Beijo, muito obrigada, gente. Adorei a experiência, viu? Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. E agora eu vou desligar a gravação. Tá bom, obrigada. Desliguei. Tá gravando ainda aqui para mim. Tá gravando? Não, então Tá. pausar.